Olá, equipe Pobre Jardineiro! Aqui é a Naomi Vixi. Hoje vamos nos aprofundar no coração de qualquer jardim, o solo. Mas não devemos pensar nele como um monte de terra morta, não. Imagine o solo como a pele da terra, um organismo vivo e pulsante, cheio de histórias e segredos. É essa camada viva que sustenta tudo, desde uma simples salsa até uma impressionante árvore frutífera. Imagine o solo como um microcosmo complexo. Ele é composto por partículas minerais, herdadas das rochas, matéria orgânica em decomposição, água, ar e uma infinidade de seres vivos. A textura, o equilíbrio de areia, silt e argila, diciona como a água e o ar se movem. Mas a grande revelação é o perfil do solo. Se pudéssemos abrir uma janela no chão, veríamos que o solo é formado em camadas, como um bolo de terra. Essas camadas são os horizontes. Na parte superior, temos o horizonte O e A. Esta é a camada mais superficial, escura e rica em humus. É aqui que a mágica acontece. A vida agitada de micro-organismos, minhocas e insetos decompõe folhas e ramos, transformando resíduos em nutrientes. É a principal zona das raízes, a despensa das plantas. Mais abaixo, o horizonte B. Este é o subsolo. Menos orgânico, mas onde minerais e argilas que foram lavados das camadas superiores se acumulam. E na parte inferior, o rochedo, a base, a origem de tudo. Quando falamos sobre preparar o solo para o jardim ou o canteiro, nosso foco principal deve estar nesses primeiros 20-30 centímetros. Horizonte A. É essa camada que precisamos nutrir e proteger. E como a gente descobre o que esse solo vivo precisa? Observação e um pouquinho de ciência. 1. O teste do bolinho. Pegue um punhado de solo úmido e aperte. Se desmanchar facilmente, é um solo franco, o ideal. Se virar um torrão duro e grudento, é argiloso, retém água, mas é pesado. Se não formar bolinho nenhum, é arenoso, drena rápido, mas não retém nutrientes. 2. A análise do solo. Sua ficha técnica. Levar uma amostra de solo para análise num laboratório é como fazer um check-up. Ele vai te dizer o pH, se o solo é ácido, neutro ou alcalino, e a dosagem exata de cada nutriente. A maioria das plantas adora um pH levemente ácido a neutro. Corrigir o pH com calcário para diminuir a acidez ou enxofre para aumentá-la é o primeiro e mais importante passo. Sem isso, a planta não consegue absorver os nutrientes, mesmo que eles estejam ali. Preparo. Mecânico. Revólver com sabedoria. Na hora de preparar o canteiro, a gente sempre pensa em cavocar, mas é preciso critério. Revólver o solo demais com arado ou enxada, aração e gradagem intensiva, destrói a estrutura natural, quebra os caminhos que os micro-organismos e as raízes fizeram e pode até compactar uma camada mais abaixo, formando uma sola de pedra. O ideal é o preparo mínimo, revólver só o necessário para incorporar os corretivos e a matéria orgânica, respeitando a vida do solo. Aeração. A aeração e a compactação são como dois dançarinos em um tango. Um influencia o outro. A aeração é a capacidade do solo de respirar, de permitir que o ar circule livremente. A compactação, por outro lado, é quando o solo fica duro e denso, impedindo a circulação do ar e da água. Para ter um solo bem aerado, precisamos evitar a compactação. E como fazemos isso? Com matéria orgânica, é claro. A matéria orgânica ajuda a criar agregados, que são como pequenos grumos que se formam quando as partículas minerais se unem. Esses agregados criam poros, que são como túneis que permitem a circulação do ar e da água. Talvez você possa estar indignado pensando, bom, já vimos isso em aulas passadas. Mas sinceramente isso não importa. Importa é que aprenda não só por repetição, mas com a prática. Tipos de solo. Conhecendo o seu terreno. Para saber como cuidar do seu solo, é importante conhecer o seu tipo. Aqui estão algumas dicas práticas.
Solo. Arenoso. Drena rápido, não retém nutrientes, é fácil de trabalhar. Solo argiloso. Retém água, é pesado, pode encharcar. Solo siltoso. Intermediário. Fértil, pode compactar. Solo franco. O ideal, equilibrado, fácil de trabalhar. Para identificar o seu tipo de solo, faça o teste do bolinho. Se o solo formar um bolinho que se desfaz facilmente, é franco. Se formar um bolinho duro e grudento, é argiloso. Se não formar bolinho nenhum, é arenoso. Matéria orgânica. O coração do solo. A matéria orgânica é o coração do solo. Ela melhora a estrutura, aumenta a aeração, retém a água, alimenta os micro-organismos e fornece nutrientes. É como um elixir da vida para o seu jardim. Para adicionar matéria orgânica ao seu solo, use composto, humus de minhoca, esterco curtido, palha, folhas secas, serragem curtida. O importante é escolher um material que se decomponha lentamente e que não acidifique demais o solo. Drenagem. Evitando o afogamento. A drenagem é a capacidade do solo de escoar a água. Um solo com má drenagem pode levar ao encharcamento, que sufoca as raízes e favorece o surgimento de doenças. Para avaliar a drenagem do seu solo, observe se a água empoça após a chuva ou a irrigação. Se a água demorar muito para escoar, é sinal de que a drenagem não está boa. Para melhorar a drenagem, adicione matéria orgânica, construa canteiros elevados, adicione areia grossa ao solo ou instale um sistema de drenagem subterrânea. Cobertura morta. Proteção e nutrição. A cobertura morta, ou mulching, é uma camada de material orgânico que cobre o solo. Ela protege contra a erosão, mantém a umidade, sufoita ervas daninhas e, ao se decompor, vira alimento. É mágica pura. Para utilizar a cobertura morta corretamente, espalhe uma camada de 5 a 10 centímetros de material orgânico sobre o solo, deixando um espaço livre ao redor das plantas. Rotação e consorciação. Equilíbrio e diversidade. A rotação e a consorciação são técnicas de cultivo que ajudam a manter o solo saudável e produtivo. A rotação consiste em alternar diferentes culturas no mesmo espaço a cada ciclo de plantio. Isso evita o esgotamento do solo, reduz a incidência de pragas e doenças e promove a biodiversidade. A consorciação consiste em plantar diferentes espécies juntas no mesmo espaço. Isso maximiza o uso do espaço, atrai polinizadores, repele pragas e doenças e melhora a nutrição das plantas. Manejo de água, hidratação na medida certa. A irrigação é fundamental para o sucesso do cultivo, mas é preciso saber dosar a quantidade e a frequência. Regar de manhã cedo, preferir o gotejamento e sempre checar se o solo realmente precisa de água evita o maior assassino de plantas, o apodrecimento das raízes por excesso de água. Preparação de camas e vasos. O lar perfeito para preparar camas e vasos. Siga estas dicas. Escolha um local ensolarado que esteja protegido do vento. Prepare o solo com antecedência, adicionando matéria orgânica e corrigindo o pH. Escolha um vaso com furos de drenagem. Coloque uma camada de argila expandida ou cascalho no fundo do vaso para melhorar a drenagem. Use um substrato leve e bem drenante, como fibra de coco, vermiculita e perlita. Manutenção. Pós-preparação. Cuidado contínuo. Após preparar o solo e plantar as mudas, o trabalho não está terminado. Você deve continuar a cuidar do solo para garantir a saúde e a produtividade das plantas. Para realizar a manutenção pós-preparação corretamente, siga estas dicas. Adicione matéria orgânica regularmente. Areje o solo ocasionalmente. Reaplique a cobertura. Monitore o pH do solo a cada 1-2 anos. Estufas. Criando o microclima ideal. Estufas são estruturas fechadas que permitem controlar o ambiente de cultivo, protegendo as plantas das intempéries e prolongando a temporada de cultivo.
Existem dois tipos principais de estufas. Estufas frias protegem simplesmente contra variações climáticas. Estufas aquecidas permitem o cultivo de plantas tropicais e a produção durante todo o ano. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no viveirismo. O universo do viveirismo, fundamental para a produção de mudas que sustentarão a agricultura e o reflorestamento, tem nas estufas seu elemento central de controle e proteção. A estufa, enquanto estrutura, transcende a simples barreira física, tornando-se uma ferramenta de manejo microclimático que permite ao produtor ditar as condições ideais para o desenvolvimento inicial da planta. A variedade de estufas não é casual, mas sim uma resposta técnica e econômica às diversas necessidades das espécies e às condições edafoclimáticas de cada região. A classificação dessas estruturas pode ser compreendida em 3 eixos principais: o grau de controle ambiental, a geometria da construção e o material empregado. No que tange ao controle ambiental, as estufas se dividem em climatizadas, semiclimatizadas e não climatizadas. As climatizadas representam o ápice da precisão tecnológica, controlando ativamente variáveis como temperatura, umidade, fotoperíodo e até mesmo a concentração de CO2, sendo essenciais para a propagação de material genético de alto valor ou que exija condições extremamente rigorosas, garantindo uniformidade e alta taxa de sucesso. As semiclimatizadas adotam sistemas de controle mais básicos, como ventilação forçada ou telas de sombreamento móveis, equilibrando a proteção com um custo de operação mais acessível. Por fim, as não climatizadas, como os túneis, oferecem principalmente proteção contra intempéries, chuva, vento, granizo e pragas, atuando de forma passiva na retenção de calor e na criação de um ambiente mais ameno que o campo aberto, sendo ideais para culturas mais rústicas ou para viveiros com menor capital de investimento. A geometria da estrutura é outro fator crucial, pois afeta diretamente a resistência ao vento, a ventilação e a distribuição da luz. O modelo arco é o mais popular no Brasil devido à sua excelente resistência aerodinâmica, embora sua curvatura possa dificultar a ventilação zenital e propiciar o acúmulo de ar quente no topo. Em contraste, o modelo capela, com seu formato de 2 águas, permite a instalação de janelas superiores zenitais, facilitando a troca de ar e o controle da condensação, que escoa pelas laterais em vez de pingar sobre as mudas. Para grandes operações, as estufas geminadas ou conjugadas unem módulos de arco ou capela, maximizando a área de cultivo e otimizando o uso do terreno. O modelo dente de serra é uma variação do capela que incorpora janelas ajustáveis na face vertical da cobertura, promovendo uma ventilação natural eficiente e minimizando a necessidade de sistemas mecânicos de resfriamento. Por outro lado, o túnel alto ou baixo é uma estrutura simples, muitas vezes feita de arcos de bambu ou PVC, de fácil montagem e baixo custo, mas com controle térmico e de umidade mais limitado. Por fim, o material da estrutura e da cobertura define a durabilidade, o custo e o manejo da radiação. Estruturas em aço galvanizado oferecem maior longevidade e resistência, sendo a escolha padrão para estufas permanentes de classe A, enquanto as de madeira tratada são uma alternativa mais rústica e, por vezes, mais econômica. A cobertura, geralmente em filme plástico de polietileno, PEBD, é aditivada para controlar a radiação ultravioleta, UV, a transmissão de luz visível e a retenção de calor. O uso de policarbonato é reservado para estruturas que exigem alta resistência a impactos e melhor isolamento térmico, embora com um custo mais elevado. Em suma, a escolha da estufa no viveirismo é uma decisão estratégica que pondera a necessidade biológica da muda, as características climáticas regionais, o orçamento disponível e o objetivo de produção, quantidade, qualidade e sazonalidade.
A diversidade de modelos, do simples túnel ao complexo sistema climatizado, assegura que cada viveirista possa encontrar a tecnologia ideal para criar o microambiente protetor que garantirá a saúde e o vigor da futura planta, pilar de toda a atividade agrícola e florestal. Segurança e sustentabilidade. Cultivar com responsabilidade. Ao cultivar, é importante pensar na segurança e na sustentabilidade. Evite o uso de produtos químicos tóxicos, priorize a fertilização orgânica, reutilize a água da chuva e use a energia de forma consciente. Lembre-se, amigos, cultivar é uma parceria com a natureza. É observar, aprender e intervir com respeito. Um solo saudável não é apenas a base de um jardim produtivo, é a base de um ecossistema resiliente e cheio de vida. E é isso que estamos construindo aqui, juntos. Não apenas jardins, mas santuários de vida. Espero que esta conversa mais profunda tenha esclarecido ainda mais as coisas. Diga-nos nos comentários como anda o seu jardim. Um abraço e até a próxima, no Jardim do Pobre Jardineiro e Pobre Filosofia.